Nobre, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. É meu prazer, mais uma vez, te convidar para meditarmos na Palavra de Deus. Quero partilhar com você algumas reflexões sobre o tema da lição número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. Resistindo à tentação no caminho é o tema desta lição. Estamos tratando da carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade, da perseverança para chegarmos no céu. Nas 8 lições que já estudamos, falamos sobre o início da caminhada, falamos também sobre a escolha que se deve fazer entre a porta estreita e a porta larga. Quem está servindo a Jesus já fez a sua decisão, já tomou a sua decisão e, portanto, está andando, presumo eu, no caminho apertado. E neste caminho que vai para o céu, que é estudado na lição 3, foi estudado lá, o céu como destino do cristão, vamos naturalmente enfrentar muitos problemas, lutas e tentações. A lição número 4, falamos sobre como se conduzir então nessa caminhada. Os inimigos do cristão na caminhada, nós estudamos numa lição, na 5, as armas que a gente vai usar para combater ou defender-se desses inimigos. Depois falamos de pecado, pecado da murmuração, na verdade o perigo da murmuração, e ainda confessando e abandonando o pecado. Se a murmuração é considerada um pecado realmente grave, que acarreta muitos pontos na habilitação espiritual do crente que comete tal coisa, então nós estudamos lá que não devemos ceder também à tentação da murmuração. E na 8, confessando e abandonando o pecado. Na verdade, a dinâmica é reconhecer, confessar e abandonar o pecado, porque Provérbios 28:13 diz exatamente isso. Quem encobre as transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Portanto, hoje, então, chegou o momento de falarmos um pouquinho sobre resistindo à tentação. A lição esta e a próxima estão muito próximas em termos de tema, porque na outra lição falaremos sobre desenvolvimento, ou melhor, desenvolvendo uma consciência cristã de santidade, uma consciência de santidade. Mas antes de falar desta lição, voltemos para a 9, que é desta semana, que fala sobre resistindo à tentação no caminho enquanto andamos. É fato que todo cristão, cedo ou tarde, em vários momentos, aliás, ele enfrentará tentações que devem ser diferenciadas entre tentações e também as provações da vida. Normalmente nós dizemos que as provações provêm de Deus para nos tornar melhores e as tentações em geral vêm do diabo para nos tentar derrubar da fé, da firmeza em Cristo e assim por diante. Mas durante a lição, durante o comentário, nós vamos abordar algumas dessas coisas interessantes. Então lá em Mateus, por exemplo, capítulo 26, você vai encontrar Jesus no Getsêmani, orando, junto com os seus discípulos. E você deve lembrar que os discípulos estavam com ele, porém, Jesus se afastou um pouco deles para orar. Quando voltava de um período de oração, que não sabemos exatamente quanto, deduzimos que é 1 hora pelo menos, porque ele disse, nem 1 hora pudestes comigo vigiar e tal. Então, encontrava os discípulos dormindo, Afastava-se outra vez, orava mais um tempo, voltava, os discípulos estavam cochilando, que estavam, na verdade, fisicamente esgotados. Aí então Jesus disse para eles, entre outros mais ensinos, porque são quase as últimas palavras de Jesus diretamente a eles, o Senhor diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está em Mateus, capítulo 26 e versículo 41. Entrar em tentação, amados, aqui vai significar exatamente cair em tentação, na verdade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esse entrar aqui, repito, tem a ver com a caída, com a queda. Porque, na verdade prática, nós temos o seguinte, no lugar de ceder à tentação, é melhor
triunfar sobre ela. E aí a gente não tem como não lembrar da letra do hino 75 da harpa cristã, que na primeira estrofe diz assim, primeira linha da primeira estrofe: tentado não cedas, ceder é pecar. Aí continua, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal, desde que você resista, porque você e eu somos seres livres para tomar decisões. Então devemos tomar uma decisão resoluta, firme e ficar nela, assim como Daniel lá na Babilônia, quando em 1:8 está registrado lá do seu livro, que ao chegar, ao transpor os limites da Babilônia, ele propôs no coração não se contaminar com os manjares que haviam e que seriam servidos a eles lá na Babilônia. Ficou firme, como nós sabemos, pelo relato do seu livro, até o fim da sua vida. Naturalmente, amados, foi esta firmeza inicial que lhe deu forças, foi essa tomada de decisão inicial que lhe deu vigor, força, ânimo, moral e espiritual para preservar-se das muitas tentações que vieram. Afinal, ele ocupou cargos nobres ou ainda de grande escalão, no grande escalão de governo, no alto escalão, melhor dizendo, né? De governo lá na Babilônia, depois na Pérsia, governo da Pérsia, 3 imperadores, portanto, ele serviu fielmente e não arredou o pé, literalmente. Certo? Lá com seus mais de 80 anos de idade, ele ainda foi questionado quanto à sua fé, mas ele permaneceu orando ao seu Deus. Isto lhe acarretou lutas, naturalmente, foi lançado na cova dos leões com mais de 80 anos de idade, mas lá está ele, firme, resoluto e venceu, para a glória de Deus. É um exemplo que a gente traz sobre alguém que permaneceu firme, resoluto na sua decisão. Amém. Bom, vigiar e orar para não entrar em tentação. 2 coisas necessárias na vida do cristão, 2 virtudes, a oração e a vigilância. A Bíblia está repleta de exortações para que realmente sejamos crentes sóbrios e vigilantes. Pedro, por exemplo, diz isso categoricamente na sua primeira carta, capítulo 5 e 8. Vigiar, sede sóbrios, primeiro ele diz isso, né? Sede sóbrios, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou melhor, por conta do diabo. É Jesus que diz aqui para não entrar em tentação. Mas o Pedro diz, porque o diabo, ele dá razão disso, né? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, querendo tragar alguém. E esse alguém que não vigiar e não orar e não estiver sóbrio, poderá ser vítima do inimigo. Portanto, sejamos sóbrios, vigilantes e oremos. Aleluia. Glória a Deus. Então, no lugar de ceder à tentação, ao invés de ceder, vamos resistir, porque isto é muito melhor. Glória a Deus. O que é tentação? Normalmente se define como um impulso para a prática de alguma coisa censurável, ou condenável, ou não recomendável, ou proibida. Coisas proibidas. É também um desejo violento e veemente, diz o dicionário da nossa língua portuguesa para o termo tentação, para o substantivo tentação. A lição, naturalmente, meus amados, vai insistir no fato de que nós precisamos resistir à tentação. E o texto que nos serve de base para esse comentário, nem poderia ser, creio, diferente, está em Mateus 4, que é um texto paralelo de Marcos 1, 12 e 13, e também de Lucas 4, 1 a 13. Mateus registrou a tentação de Jesus, que é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo em tudo, e também no fato de que ele foi tentado, mas resistiu à tentação, não cedeu, por isso ele é o nosso supremo modelo. Está escrito em Mateus, portanto, 4, 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse,
está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômios capítulo 8, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, diz o versículo 8. Aí o versículo 9, tudo isto te darei, disse o diabo para Jesus, se prostrado me adorares. Então Jesus disse a ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás ou darás culto. O versículo 11 então nos diz que o diabo o deixou e naturalmente os anjos vieram para servi-lo. É o que Mateus registrou, meus amados irmãos, tá certo? Então, o Senhor Jesus, citando a palavra de Deus, ele venceu ao diabo. Tudo o que é necessário fazer são aquelas três básicas coisas: citar a palavra de Deus, viver em oração e também em jejum. Certo, meus amados? Que Deus então nos ajude sobre esta realidade, porque nós estamos enfrentando cada dia as tentações, as mais variadas, e aliás, cada momento, cada dia que se passa, cada tempo que se avança aí, o diabo tem se tornado mais astuto ainda com as suas tentações. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele pode transfigurar-se em anjo de luz. E, portanto, para enganar, ele fará isso sem dúvida alguma, meus amados. Tá? Então, é preciso resistir à tentação. Como exemplo, com este exemplo dado por Jesus e outras pessoas também na Bíblia Sagrada, pessoas de fé. Tá certo, amados? Que Deus nos ajude, então, a vivermos esta realidade constantemente, para que honremos a Deus e façamos sempre o que lhe agrada. A lição vai tratar deste tema. A tentação é algo realmente que o crente enfrentará ao longo de sua vida, não tem como desviar-se dele. Estamos no mundo, Jesus disse, não, pedindo ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, aqui está. Na oração do Pai Nosso também, o Senhor nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação, ou seja, quando formos tentados, Senhor, que eles não caiam, né? É isso que Jesus pediu, quando eles forem tentados, que não cedam. Por isso, nesta lição, estudaremos este conceito bíblico de tentação e também como resisti-la, né? E o dever de todo crente de estar firmado na Bíblia, na palavra de Deus, e resistindo a toda a tentação. O primeiro tópico da lição vai trazer a tentação em sua esfera humana, essa definição, esse conceito de tentação, conforme a Bíblia Sagrada. E o autor do comentário irá buscar, naturalmente, as palavras no original, do hebraico para o Antigo Testamento, também no grego para o Novo Testamento, e trazer-nos este ensino. Na Bíblia, 3 palavras aparecem com esta conceituação, né, de tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, diz o autor do comentário da lição, e significa um teste, uma prova, ou uma provação. E nesse aspecto é Deus que nos testa e prova. Em Deuteronômios capítulo 4, por exemplo, está escrito algo sobre isso, no sentido de prova. Tá? Ainda em Deuteronômios 9, 22, nós lemos o seguinte, também em Taberá, e em Massá, e em Kibrote Hatavá,
provocastes muito a ira do Senhor. Ou seja, aqui na verdade é o próprio povo que estava testando a paciência de Deus. Então isso é só para dizer que realmente a palavra significa teste. Tanto o crente é testado por parte de Deus, como às vezes Deus é testado por conta do crente, por parte do crente, naquelas murmurações que a gente já viu na lição passada. Bom, a segunda e terceiras palavras estão no grego, né? E significa também teste, tá? Para resumir. Teste ou prova. Aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, em Atos, por exemplo, capítulo 20, 1 Coríntios 10, 13, que Paulo maravilhosamente nos diz que Deus não nos deixará ser tentado além daquilo que possamos resistir, mas junto com a tentação, com a prova, com o teste, Ele também nos dará as condições para sermos vitoriosos contra a tentação. Tiago também menciona a prova no sentido de que Deus prova a nossa fé. Em Tiago 1, por exemplo, verso 2 e 12. E tem mais uma palavra no grego que significa testar, é um verbo, testar, submeter à prova. Em João 6 aparece essa palavra e também Gálatas 6, 1. E ainda Apocalipse 2, 10, né? Resistir à tentação que virá sobre todo mundo, o Senhor Jesus garantindo que aquela igreja venceria e vencerá futuramente essa tentação. Aproximadamente 36 vezes ocorre esse termo, essa palavra, com o sentido então de testar e de submeter à prova. Tá certo? Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Então, quando somos provados, ou melhor, testados ou tentados por parte de Deus, Deus quer nos ver melhor. É o caso quando, por exemplo, quando testou Abraão. Não que Deus não saiba que a minha resistência, a minha capacidade, mas é para eu mesmo saber a resistência, até onde eu posso ir. Então Deus permite algumas dessas tentações, né, tá certo, né? Como teste. Agora, o diabo, quando nos tenta, é para nos ver cair, é para nos fazer tropeçar. Que Deus nos guarde e que nós possamos aprender que há uma diferença, sim, entre tentação e provação. Tentar é instigar, induzir ou seduzir para o mal. Tentação é o recurso ou estratégia usado por Satanás para fazer com que o cristão desvie sua atenção do alvo proposto, no caso a carreira proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele faz de tudo para nos desviar desse alvo máximo, né? Nosso ideal espiritual, moral também, porque temos na Bíblia Sagrada nosso padrão de conduta aqui na Terra também. Bom, com isso ele quer fazer com que o crente peque diante de Deus ou contra Deus e perca naturalmente a sua comunhão com Ele, porque o pecado realmente separa a criatura do seu Criador, é o que Isaías 59 nos diz. Tá certo, amados? Tá certo? A tentação, então, não necessariamente faz o crente perder a salvação, mas corre-se o risco de pecar e interromper a comunhão, ou prejudicar essa comunhão. Evidente que ele pode reatar através do perdão, etc. Mas é perigoso, naturalmente, ceder à tentação. É por esse motivo que nós temos tantas exortações na Bíblia a que resistamos, como primeiro aos Tessalonicenses, por exemplo, 3, 4 e 5, 1 Pedro 5 e 8, que já citamos, onde Pedro alerta que devemos continuar sóbrios e vigilantes, resistindo ao diabo para que ele possa, no verso seguinte ele vai dizer isso, verso 9, resistir ao diabo na fé, para que ele possa fugir. É o que também Tiago diz em 4:7. Agora, provação, essa é a tentação, né? O recurso dado pelo diabo para nos fazer cair, induzindo-nos ao erro. Agora, provação, meio pelo qual Deus usa para, então, através desses meios, testar até que ponto a nossa fé e confiança estão postas nele, realmente nele, exclusivamente nele. E também qual o grau de nosso amor que lhe devotamos. E, por mais misterioso e incompreensível que a nós pareça,
meus amados, verificar também se há em nossos corações algum caminho mau, né? Alguma coisa má. Verificar o que há em nosso coração. É o que lemos, por exemplo, em Deuteronômios capítulo 8, versículo 2, Deuteronômios 20, 20, Êxodo 16, 4, Gênesis 22, 1. Então, por mais incrível que pareça, com as tentações, Deus desmascara, vamos dizer assim, né, o nosso coração. Porque em nosso livre-arbítrio, nós temos decisão, poder de decisão, poder de escolha. Então, em Deuteronômios, por exemplo, 8:2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém. De novo, amados, como já dissemos, não é que Deus precise provar-nos para saber o que está no nosso coração, mas é muito mais para nós mesmos reconhecermos o que está no coração. Aquele povo de Israel, que é mencionado aqui, que durante 40 anos tentou o Senhor pelo deserto, murmurou, etc., foi provado por Deus em vários momentos para que ficasse devidamente esclarecido que realmente eles estavam errados, eram fracos e não estavam sendo fiéis. O compromisso que haviam assumido não estavam cumprindo devidamente. É basicamente isso. Então, aí está. Quando Deus nos prova, é para nos tornar melhor. Por esse motivo é que a gente ainda canta o corinho que diz, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer, ou seja, de me tornar mais forte, de tornar mais resistente, e às vezes resiliente mesmo, né? Resistente ao mal. Portanto, resista à tentação, resista ao diabo e ele fugirá. É o que Tiago nos aconselha, certo? No subtópico 2 deste tópico primeiro, duas vias de tentação. Aqui o autor vai abordar a questão de que as tentações vêm de fora, através do diabo, que já estudamos, é o diabo, a carne e o mundo. Lá em Gênesis 3 é nos lembrado de que o diabo veio incorporado na serpente para tentar Eva e depois, por consequência, Adão também. Os dois não resistiram e sim cederam à tentação. De acordo então com a palavra de Deus, a tentação primeiramente vem do diabo. Ela tem origem no diabo, mas também, conforme lemos na epístola de Tiago, essa tentação tem também origem na natureza caída, na cobiça humana. Portanto, amados, são realmente duas vias através das quais ela nos atinge. Aqui nasce dentro do ser humano chamado de vícios da alma. Vícios no plural, vários vícios que atraem, né? O espírito, somos enganados através das atrações do mundo, do engodo, do deleite, para o deleite, porque nenhuma tentação é no sentido de nos trazer coisas ruins, e sim aponta e promete e acena sempre com coisas boas. Isto é o sentido de tentação. Mais uma vez, a sua definição é impulso para a prática de alguma coisa censurável, mas é um desejo também interno, violento, às vezes, veemente. Algumas ocasiões incontrolável de fazer algo, de realizar alguma coisa, de ter algo que muitas vezes não é adequado, não é legal, não é útil e será prejudicial à vida. E o diabo sabe muito disso e aproveita esses viés também, né? Então, repetindo, há a tentação direta do diabo e existe a tentação da própria natureza humana, que o Tiago menciona. É o que vemos no subtópico 3, tentação, um fenômeno humano. Em Tiago nós lemos assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Está escrito em Tiago 1:13. É verdade que há a tentação que vem da parte de Deus para provar-nos. O próprio Tiago menciona isso 1, 2 e 4, também Mateus 5:48, 1 Pedro 1:7, etc. Mas
a tentação que reside, a natureza humana caída, que é tendenciosa ao mal, diz Paulo em vários momentos de suas epístolas, realmente nos chama, nos atrai, né? E as tentações realmente nos atraem. E quando não há essa resistência moral, espiritual e ética, acabamos cedendo e o pecado gerado, uma vez concebido, desculpem, diz o Tiago ali no 13, gera a morte espiritual primeiramente, depois até a morte física mesmo. Que Deus então nos guarde. Mas como é que Deus não nos tenta? E a Bíblia diz que Deus tentou Abraão. Mais uma vez, amados, há uma diferença entre os testes, as provas permitidas ou dadas diretamente por Deus, que foi no caso de Abraão, lá em Gênesis 22, quando ele pediu Isaque em sacrifício, era uma prova da sua fé. E também as tentações vindas do inimigo para nos tornar prejudiciais. Quando diz aqui que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta para o mal, é isso que o Tiago está dizendo aqui. Para o bem, sim, Deus sempre nos provará. É o que, por exemplo, permitiu com o próprio Jó. Em todo o livro do Jó, todo o drama da vida de Jó, era Deus que estava por trás e não o diabo. Né? O diabo foi um instrumento, mas Deus permitiu que o diabo fizesse tudo aquilo porque sabia quem era o Jó. E ele se tornou muito melhor. O estado final da vida de Jó foi duplamente melhor do que fora antes das suas provações. Ok? Amém? Então tá. Então, quando o Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, é nesse sentido, ele não pode realmente, nada atinge a sua santidade efetivamente, e também ele a ninguém tenta nesse sentido de conduzi-lo para o mal. Se ele permitiu alguma tentação ou permitirá na sua vida e na minha, é porque ele nos quer ver melhores, mais fortes, mais preparados para os embates futuros da vida. Certo, meus amados? É isso que aprendemos aqui. Um teste que incita ao mal não vem de Deus. Um teste que nos chama para sermos melhor, isso virá de Deus, tá certo? Qualquer lutador, qualquer atleta, nos seus treinamentos, ele vai aumentando a carga, a intensidade dos testes para torná-lo mais forte. É isso, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, diz o poeta na letra daquele hino já citado. Ok, meus queridos? Que Deus nos ajude. Então, esse é o tópico 1 da lição, define o que é tentação na sua esfera humana. O tópico 2 vai falar sobre o Senhor Jesus e a tentação. A provação do Senhor Jesus, registrada pelos 3 evangelistas, o Mateus, Marcos e Lucas. Bom, de acordo com Mateus, que é citado nesta lição, após o batismo de Jesus nas águas por João Batista, ele saiu dali cheio do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. O texto diz categoricamente isso, Mateus 4:1. Conduzido, então, pelo Jesus, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo. E uma intensa batalha se desenvolve, então, lá no deserto. O texto, combinando as narrativas, meus amados, de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós entendemos que não foram apenas as 3 últimas tentações, que normalmente nós mencionamos, né, de transformar pedra em pão, de saltar do pináculo do templo, porque os anjos estariam socorrendo a Jesus num grande evento, um grande espetáculo público e etc. Ou então a tentação de dominar os reinos da terra e etc. Não foram somente essas 3 tentações pontuais no final dos 40 dias, mas, repito, havia uma informação geral de que durante os 40 dias ele foi tentado. O relato de Lucas, lá no capítulo 4, diz: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão, foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado
pelo diabo. Não comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome, desculpe. Tá? Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, tal. Mas enfatizando aqui, sendo tentado pelo diabo. Por consequência, nós entendemos que não foi uma, nem somente 3 tentações, mas durante os 40 dias de jejum e isolamento de Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Marcos vai dizer que os anjos o assistiam. Mateus diz que os anjos apareceram somente no final da tentação. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos para o servir. Servir porque a Bíblia diz que 40 dias depois ele estava com fome. Certamente os anjos providenciaram comida física mesmo. Certo, amados? Então, de qualquer forma, meus queridos, a aprovação do Senhor está registrada aqui. E o príncipe deste mundo, ou príncipe das potestades do ar, apareceu lá para tentar, como adversário que é. Ele é chamado de diabo no relato de Mateus, pelo menos 3 vezes, 4 vezes, e de Satanás uma vez. Satanás significa o adversário e diabo é o tentador, efetivamente. Então ele foi tentar ao Senhor Jesus. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse o seu foco. Lembra da definição de tentação? Ele sempre nos guia, nos leva, melhor dizendo, nos instiga, né, para o mal. Literalmente, repetindo, tentação é o recurso ou estratégia usado por Satanás para fazer com que o cristão desvie sua atenção do alvo proposto, fazendo com que ele peque contra Deus e perca a sua comunhão com ele. Era o intento de Satanás em relação a Jesus também. Fazer com que Jesus desviasse o foco da sua missão na terra. Ele chega a dizer para Jesus, naquela primeira famosa tentação, após os 40 dias, se tu és o Filho de Deus, com uma condicional inicial, porque ele certamente acompanhou no batismo, se você lembra, de Jesus, no capítulo 3 de Mateus, uma voz do céu soou dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o diabo agora está tentando incutir uma dúvida no coração de Jesus, que está lá fragilizado por 40 dias de jejum. A mesma dúvida, ou mesmo aspecto de dúvidas que ele colocou no coração de Eva. É isso que Deus disse mesmo? Não comerás de toda árvore do jardim? Quer dizer, incutiu dúvida. Aqui ele caiu do cavalo, né? Com Jesus ele não teve vez, porque Jesus sabia que ele era pessoalmente filho de Deus. Então o diabo veio, se tu és o filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pães. Percebeu a astúcia do inimigo, meu amado? Então fique atento cada dia, tá? As tentações do inimigo. Ele usa a Bíblia, ele usa a palavra de Deus. Não usa coisas horrendas, violentas, e nem as coisas ostensivas do mal. Ultimamente, especialmente, ele está usando muito mais sedução do que confrontação. É o que a gente tem visto e tem falado e alertado a todo o povo de Deus. Tá? Certo, amados? Aí, a lição vai tratar na sequência das 3 esferas ou áreas que Jesus foi tentado. Aí o autor menciona a área física, a natureza divina, porque ele disse, tu és o Filho de Deus, e a área espiritual, que é a questão da adoração. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Depois que mostrou a glória dos reinos. Na área física, o diabo tentou Jesus a fazer um milagre, transformar pedras em pães em benefício próprio. Nada mais justo do que depois de 40 dias de jejum, sentir fome e ter a possibilidade de todo o poder como Jesus detinha, aleluia, como Deus, e transformar pedras em pães para alimentar o seu corpo físico. É importante lembrar, antes que esqueça, que as tentações foram na área física, como a gente viu nas definições do primeiro tópico. Tá? Deus não pode ser tentado pelo mal. A divindade de Jesus, a natureza divina não podia ser tentada, mas a natureza humana de Jesus foi tentada aqui na área física. E ele resistiu para nos ser o exemplo também e nos informar e dizer e ensinar que eu e você também podemos resistir a toda e qualquer tentação. Repetindo, ele venceu
como homem, como natureza humana. Portanto, humano 100%, ele teve fome. A primeira tentação é na área física. E a natureza divina também vem depois. A questão de, tu és o filho mesmo, o filho de Deus. Na área física, então, é a questão do pão. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se jogasse, atirasse lá do pináculo do templo. Está em Mateus 4, 5 e 6. Certo? E os anjos então dariam, aí o diabo novamente cita uma palavra do Salmo 91, que fala a respeito dos anjos realmente que dariam guarida, proteção e não deixariam tropeçar em pedra. Portanto, se o Filho de Deus, se ele realmente é o Filho de Deus, pode lançar-se tranquilamente que os anjos te ampararão, não deixarão que você morra lá no chão. Certo, meus amados? Mas aí Jesus identificou naturalmente essa tentação e disse para ele que não devia tentar, né? Não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Deus não é tentado pelo mal e se fazendo alguma coisa para testar a grandiosidade, a glória de Deus, isso estaria totalmente errado. Mais uma vez, Jesus cita os termos lá do Deuteronômio mesmo, quando se fala de não tentarás o Senhor teu Deus. Ok, meus amados? E na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho duro que estava proposto para ele, que era o caminho da cruz, da crucificação, e estabelecer logo o seu reino na terra. Portanto, o diabo mostrou para ele todos os reinos da terra. Como ele fez isso, não sabemos. Tudo que o relato sagrado diz é que ele transportou Jesus a um alto monte e então mostrou os reinos da terra e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. No relato de Lucas diz, te darei porque a mim me foi dado, disse ele, o domínio foi dado. O diabo disse isso. Você sabe que quando Deus criou a terra, ou quando colocou, melhor dizendo, o homem na terra, disse para o homem que ele teria domínio sobre a terra. Com o pecar do homem, com a abertura que deu ao pecado, infelizmente o homem perdeu essa autoridade e o diabo tem realmente autoridade em várias áreas. Certo? Jesus, inclusive, por 3 vezes chama o diabo de príncipe deste mundo, tá? Em 16:11 de João, em 12:31 e 14:30. O príncipe deste mundo, quer dizer o quê? O principal do mundo, ou o líder do mundo. O apóstolo Paulo chama o diabo de Deus deste século. E o apóstolo João nos informa que o mundo todo jaz no maligno. Isso quer dizer, debaixo do maligno. Há uma autoridade maligna que domina este mundo, o sistema do mundo, que foi cedido pelo homem, infelizmente, quando pecou. Então ele prometeu, se tu prostrado me adorares, eu darei toda essa autoridade. Consequentemente, ele estava tentando, repetindo, desviar Jesus da cruz, do plano da redenção, a obra que ele veio para realizar no Calvário. Certo, amados? Mas Jesus resistiu, e esse é o nosso exemplo máximo de Jesus resistindo. Glória a Deus. É o que vemos no subtópico 3, como Jesus venceu a tentação. Bom, ele venceu usando a palavra, está escrito. Está escrito. Aí ele vai citar, como eu dissemos lá, as palavras da lei. Não está escrito, e disse, né? Está escrito, melhor dizendo, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 4. É uma citação de Deuteronômios mais uma vez. Na segunda tentação, novamente ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira, vai-te Satanás. Ou seja, agora chega, né? Deu a sua cota, vaza, vai-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está em Mateus 4:10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, Jesus primeiramente usou a palavra de Deus. Assim, ao lado da oração e da prática do jejum, que já vimos em outra lição, são as armas utilizadas tanto por Jesus quanto por nós também. Sendo Jesus o nosso exemplo, nós precisamos, evidentemente, praticar
a palavra de Deus, usar a palavra de Deus na prática, melhor dizendo, e também a oração, continuarmos a orar, sermos alguém de oração e não apenas campanhas esporádicas de oração, e também alguém que jejua periodicamente para recebermos graça e unção. Jejum faz parte da nossa consagração mais plena, mais intensa para com Deus, e assim tornarmos-nos mais suscetíveis, né? Mais abertos, mais sensíveis é a palavra, tá? Para com Deus. Amém, amados? Porque assim nos ensina a palavra de Deus. E a lição termina, meus amados, falando sobre a resistência à tentação. Todos somos tentados, é o subtópico 1, por mais que observemos disciplina da oração, do jejum, da prática da palavra, a tentação virá, como veio para Jesus também. Então todos nós, por esse motivo, temos de estar conscientes. A primeira coisa que devemos fazer é que realmente vai acontecer com todos nós. Aquele pensamento muito humano de dizer que comigo não acontece, não aconteceu com outros que são fracos e não isso, não aquilo, mas vai acontecer com todos, até mesmo com o Senhor Jesus aconteceu essas tentações. Então nós precisamos estar atentos. Glória a Deus, tá? Primeira coisa é sabermos que seremos tentados, sim. Por mais preparados que estejamos, a tentação virá. Aliás, é ideal que estejamos preparados para poder resistir. Aí no subtópico 2, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do Martim Lutero, atribuída a ele, que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho nela e se instalem ali na sua cabeça. Do que ele estava falando, pensamentos às vezes até indignos, podem realmente vagar por sobre a sua cabeça, mas não permita que eles se aninhem e criem os seus filhotinhos aí. Ou seja, não dê guarida para estas coisas. Jeremias escreveu lá no seu livro: até quando hospedarás os maus pensamentos? Então, hospedar maus pensamentos é ruim, hein? Não devemos dar liberdade e nem guarida a esta situação. Tá? O profeta Jeremias tem toda a razão. Hóspede é alguém que você aceita em casa voluntariamente e dá a eles naturalmente até liberdade. Se são hóspedes, são pessoas sobre as quais você acaba se responsabilizando também. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Tá? Embora não seja um versículo da Bíblia, essa frase ela tem muito sentido realmente, as palavras atribuídas a Martim Lutero. Podemos percebê-la na fuga de José, por exemplo, lá das tentações da mulher de Potifar, em Gênesis 39, também na atitude de Jó, capítulo 1 e mais outros textos de Jó, onde, por exemplo, ele diz que fez um concerto com seus olhos, estava vigiando contra isso, para não pecar. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça e que venha e chegue até nós, mas com a força e o poder do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Porque Paulo escreveu, por exemplo, em Romanos 6:14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da graça, não estás mais debaixo do pecado, mas sim da graça. Repetindo, Romanos 6,14, não estás mais debaixo da lei, e sim da graça. Estando debaixo da graça, você vive, como eu digo sempre, acima do pecado. Amém? Amados, então, a força, o poder do Espírito Santo nos dará essa vitória contra as tentações. Por isso precisamos seguir o exemplo de Paulo, que disse o seguinte: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Ele estava aconselhando o jovem Timóteo, escreveu lá em 2 Timóteo 2:22. Portanto, algumas das tentações não adianta também resistir. É preciso fugir delas, dos ambientes tentadores, especialmente as questões sensuais, sexuais, em relação ao sexo oposto. É importante fugir, é o conselho aqui do Timóteo e o exemplo de José, que fugiu daquele ambiente pecaminoso, da tentação daquela mulher. Ok?
amados. Encerrando, a Bíblia fala do arrependimento mais uma vez. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda, né? Caia em tentação. O que faz? Primeira coisa, reconheça que caiu. Segundo, arrependa-se. Terceiro, confesse. Quarto, abandone. Esse é o caminho. Não tem outro jeito. Certo, amados? Porque o Provérbios 28:13, mais uma vez, nos é evocado aqui, onde diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, tá? Semelhante ao Senhor, portanto, como nosso exemplo, que foi tentado, aliás, em tudo, diz lá Hebreus 2:18 e 4:15, nós podemos seguir o caminho e o seu exemplo, resistir a toda e qualquer tentação na força do Senhor, resistir ao próprio diabo, diz Tiago 4:7, ele vai fugir. Assim podemos desfrutar mais de uma vida, pouco mais de uma vida de santidade progressiva e comunhão com Deus. Por isso oferecemos sempre essa resistência. Devemos oferecer sempre resistência à tentação. O que é a tentação? O chamado para pecar. É o chamado, o desejo para fazer algo que é desaconselhável, que é censurável ou mesmo proibido. Deus nos ajude, Deus nos dê força, é dele que nós precisamos cada dia. A carne é fraca, como nós vimos aqui, mas o espírito é forte. Então alimentemos o espírito, nosso espírito mesmo, tá? Com a palavra de Deus, com oração, com jejum, periodicamente, para que estejamos fortes contra as lutas e as astutas ciladas do inimigo, como diz Paulo em Efésios capítulo 6. Deus te abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade. Se você chegou até aqui, está gostando, então, por favor, curta esse vídeo, compartilhe-o e assim Deus também estará abençoando a sua vida, tenho certeza, através desse vídeo, alcançando outras vidas também. Tá certo? Até a próxima. Fique com Deus. Amém.